Atividade prática 3. Disciplina Redes de computadores. Primeira questão. Descreva os principais equipamentos de rede que uma LAN geralmente deve possuir. Lembre-se que o cabeamento também é essencial para o funcionamento. Equipamentos para a rede. Quais os principais componentes? Como abordamos conceitos iniciais, trataremos de uma forma um pouco mais ampla. Cabeamento estruturado. De uma forma abrangente, é responsável pela abrangência das imagens para gravador de vídeo e energia para câmeras. Há um detalhe importante para projetos: 100 metros é o máximo que um cabo de rede pode ser utilizado. Porém, para distâncias maiores, há uma solução: a utilização da fibra óptica. É recomendada a utilização de cabos com 100% cobre com selo de homologação da Anatel. Existem padrões particulares no cabeamento estruturado. Separamos 4 para o instalador ficar atento. São esses 4, que tem como propósito, o primeiro tem como propósito definir e orientar sobre conceitos básicos do cabeamento estruturado, que vão desde seus elementos até os tipos de cabo, tomadas, distâncias e certificações. O segundo fornece uma definição de infraestrutura, que será ocupada pelo cabeamento estruturado, dando as dimensões, taxas, ocupações e outras informações. O terceiro especifica as técnicas e métodos para identificar e gerenciar a infraestrutura de telecomunicações. E o quarto especificará qual sistema de cabeamento estruturado para a forma individual em estabelecimentos comerciais em um campus e uma data center. Foca em cabeamento metálico e óptico. Tecnologia PoE. De forma bastante simplificada, podemos dizer que a tecnologia PoE, também chamada de Power over Ethernet, é aquela que permite o tráfego de dados e energia por um mesmo cabo, o que traz imensas vantagens em diversas situações, incluindo a necessidade de alcançar localidades de difícil acesso e muito mais. Uma das soluções mais comuns em seu uso está adotar um switch PoE, distribuindo a energia elétrica e transmitindo dados através da mesma porta de switch, sem precisar se preocupar em instalar cabeamento duplicado, o de rede e o de energia, por exemplo. Switch. A função switch é fornecer a distribuição de dados em rede. Quando falamos em sistemas de segurança, queremos dizer a conexão que deve ocorrer entre câmera e gravadores a partir deles para clientes de visualização. Como falamos das vantagens da tecnologia PoE, na maior parte dos sistemas de segurança há uma preferência por um switch PoE, no qual dados de energia elétrica são enviados pelo mesmo cabo sem precisar de infraestrutura separada. Há ainda switches não gerenciais e gerenciáveis. No primeiro caso, não há possibilidade de configuração lógica, embora possuam baixo custo. São usados apenas para conectar dispositivos dentro de uma LAN física, limitados para projetos que não precisam de configuração avançada como VLANs. Por exemplo, no segundo caso, há níveis de configuração, possibilidade de reiniciar equipamentos, segmentar o tráfego de vídeo, por exemplo, de VLANs, e também configurar multicast na rede. Aqui há um guia de switches para se aprofundar mais. Roteador. De forma bastante objetiva, são usados para conectar múltiplas redes. Significa que um roteador inspeciona o tráfego de rede e envia pacotes endereçados para fora da rede local por meio da porta WAN para um modem conectado. Assim, o tráfego local se mantém internamente. Outra funcionalidade de um roteador é como firewall, um sistema de segurança que permite apenas o tráfego em dispositivos específicos, de acordo com regras pré-definidas. Por fim, na rede de vigilância, o firewall torna acessível a conexão aos equipamentos pela internet apenas nos dispositivos liberados anteriormente. Modem. O modem é quem faz a ligação da rede LAN com a internet. Rádios outdoor. Já os rádios outdoor são uma opção bastante utilizada em locais afastados ou com pouca acessibilidade, mas que possuem visada entre os dois pontos. São uma forma de interligar câmeras de CFTV/IP com a rede.
através de links wireless. Também são muito utilizados para interligar câmeras instaladas em elevadores, eliminando a necessidade de utilizar um cabo dentro do fosso do elevador. Serviço orientado à conexão TCP. Quando uma aplicação usa o serviço orientado de conexão, o cliente e o servidor, que residem em diferentes sistemas finais, enviam pacotes de controle para o outro antes de remeterem os dados reais. Esse procedimento de apresentação alerta o cliente e o servidor, fazendo com que eles se preparem para uma rajada de pacotes. Os computadores de pacotes não armazenam nenhum dado ou informação a respeito da comunicação. Serviço não orientado, UDP. Neste tipo de serviço não existe apresentação entre os sistemas finais. Quando um dos lados de uma aplicação quer enviar pacotes ao outro, ela simplesmente os envia. Como não há apresentação, os pacotes podem ser remetidos mais rapidamente, mas também não há confirmação de entrega. Terceira questão. Em redes de computadores, como podemos definir um socket? Os sockets podem ser definidos como um processo de comunicação que permite dois diferentes processos de se conversarem e trocar informações entre si. Na internet, por exemplo, eles funcionam para gerar uma conexão entre o usuário e o site. Mesmo com diferentes aplicações e exemplos, o uso do socket é bastante popular por conta do seu uso diário em páginas da web, que requisitam o uso de socket para melhorar a experiência do usuário. Quarta questão. Por que o UDP se adequa tão bem ao transporte em uma RCP, chamada de procedimento remoto? A chamada de procedimento remoto, RPC, é um protocolo que fornece o paradigma de comunicação de alto nível. Utilizada no sistema operacional, RPC presume a existência de um protocolo de transporte de baixo nível, como Transmission Control Protocol, Internet Protocol, ou o User Datagram Protocol, UDP, por carregar dados da mensagem entre programas de comunicação, RPC. Implementa um sistema lógico de comunicações cliente para servidor, projetado especificamente para o suporte de aplicativos de rede. Quinta questão. Realize uma análise comparativa entre as redes de datagrama e as redes baseadas em circuitos virtuais. As redes de datagrama, como a internet, encaminham pacotes independentes, sem conexão prévia ou um caminho dedicado entre remetente e destinatário. Já as redes circuitos virtuais, como redes de telefonia, estabelecem um caminho físico ou lógico antes do tráfego de dados. Sexto, explica o princípio do funcionamento de roteamento hierárquico. Quais são os benefícios dessa estratégia? O roteamento hierárquico é uma estratégia na qual as redes são divididas em hierarquia, com roteadores de nível superior responsáveis pelo roteamento entre hierarquias e roteadores de nível superior responsáveis pelo roteamento entre hierarquias e roteadores de nível inferior, responsáveis pelo roteamento dentro das hierarquias. Essa abordagem ajuda a reduzir a carga de processamento nos roteadores de nível superior e melhora o desempenho geral da rede. O roteamento hierárquico é amplamente utilizado em rede de grande escala, como a internet. Sétima questão. Por que existe a necessidade de realização de enquadramento na camada de enlace de dados? O objetivo da camada de enlace de dados é assegurar a transferência confiável de dados entre sistemas conectados diretamente por um meio físico. O meio físico está frequentemente sujeito a ruídos e a interferências mais diversas, necessitando desta forma que funções mais inteligentes venham a suprir suas limitações. A camada de enlace de dados envolve tipicamente as seguintes funções: ativação e desativação de enlace de dados, supervisão e recuperação em caso de anormalidade, sincronização, segmentação e delimitação das unidades de dados, controle de erros e segmento das unidades de dados, controle de fluxo. Oitava questão. Qual o objetivo do ARP? Protocolo de Resolução de Endereços. Explique seu funcionamento básico. O Protocolo de Resolução de Endereços ARP é um protocolo ou procedimento que conecta um endereço de protocolo de internet IP em constante mudança a um endereço de máquina físico fixo,
também conhecido como endereço de controle de acesso à mídia MAC em uma rede local LAN. Quando um novo computador entra em uma LAN, lhe é atribuído o endereço IP, exclusivo para o uso da identificação e comunicação. Pacotes de dados chegam a um gateway, destinados a uma máquina host específica. O gateway ou o hardware em uma rede que permite que os dados fluam de uma rede para outra. Solicita que o programa ARP encontre um endereço MAC que corresponda a um endereço IP. O cache ARP também um registro de cada endereço IP e seu endereço MAC corresponde. O cache ARP é dinâmico, mas os usuários em uma rede também podem configurar uma tabela ARP estática contendo endereços de IP e endereços MAC. Os caches ARP são mantidos em todos os sistemas operacionais em uma rede de internet, sempre que um dispositivo solicita o endereço MAC para enviar dados para o outro dispositivo, conecta a LAN. O dispositivo verifica seu cache ARP para ver se a conexão do endereço IP ao MAC já foi concluída. Se ela existe, será desnecessário fazer uma nova solicitação. No entanto, se a conversão ainda não tiver sido realizada, a solicitação de endereços de rede será enviada e o ARP será executado. O tamanho do cache do ARP é limitado por design. Os endereços tendem a permanecer no cache por apenas alguns minutos. Ele é purgado regularmente para liberar espaço. Esse design também é destinado à privacidade e segurança para evitar que os endereços IP sejam roubados ou falsificados durante o cyberataque. Enquanto os endereços MAC são fixos, os endereços IP mudam constantemente. No processo de limpeza, os endereços não utilizados são excluídos, assim como qualquer dados relacionados à tentativa mal-sucedida de comunicação com computadores não conectados a redes ou que não estejam ligados. Questão 9. Em redes de computadores, explique o que significam os termos largura de banda e banda passante. A largura de banda, em inglês, bandwidth, é definida em informática e em telecomunicações como a capacidade de transmissão de dados de um meio como um cabo ou um espectro de rádio. A banda passante se refere à capacidade de transmissão de dados de um canal de comunicação. Em termos simples, pode-se dizer que a banda passante é a quantidade de informações que pode ser transmitida em um determinado período de tempo. 10ª questão. Relacione os principais padrões de rede locais sem fio, enfatizando questões de compatibilidade, mencionando as diferenças existentes entre eles. Atualmente, o foco das redes de computadores sem fio se encontra no contexto das redes locais de computadores, wireless local, tanto em soluções proprietárias como no padrão de IEE. Algumas empresas, como IBM, Cisco, Telecom, Trescom, colocaram em prática alguns padrões proprietários. Porém, hoje, essas empresas baseiam seus produtos no padrão IEE, devido às vantagens que o padrão aberto oferece: interoperabilidade, baixo custo, demanda de mercado, confiabilidade do projeto, entre outras. Padrão 802.11 ABG e suas principais características: 802A até 54 MB na banda 5G, 802.B até 11 MB na banda 2,4G, 802.11 até 54 MB na banda de 2,4G. Comparativo de alcance, custo e compatibilidade entre os padrões. 802.11 ABG. Padrões. Padrão 802.11A. De 25 a 100 metros.
incompatível com 802.b e 802.11g. Aqui está a comparação entre a compatibilidade, o custo e o alcance, sendo o 802.11g de 100 a 150 metros o que tem o mais baixo custo, então é o mais viável de todos os três.